Olá a todas e todos, aqui é o professor Marquinho de Literatura e eu queria passar algumas dicas para você que vai prestar vestibulares de verão. Quando a gente fala da literatura, algumas coisas são bastante básicas e vão te ajudar de maneira bastante eficiente para as provas. Primeiramente, monta uma linha do tempo das escolas literárias. Isso gera muita dúvida e acaba pintando um pouquinho de insegurança. Nesse mapa mental, nesse fichamento que você vai fazer, procure relacionar três coisas: a época, as principais características e os principais autores. Isso, aliás, já me aponta para a segunda dica. Quando você ler um texto numa questão, leia a fonte. Sabendo o autor, a autora, pode te remeter já a uma escola literária e já te adianta as principais características do texto daquela época. Isso vai ajudar muito na leitura, na compreensão de texto. Uma outra dica importante é revisar as figuras de linguagem, tá? As figuras de linguagem são uma espécie de canivete suíço de estilística, de composição, porque os vestibulares, eles não querem apenas que você saiba compreender um texto, mas que você também seja capaz de identificar os mecanismos de construção daquele texto. Então, figuras de linguagem como a comparação ou símile, a metáfora, a metonímia, a hipérbole, a literação, o paradoxo. Então, essas figuras, principais figuras, você vai encontrar nos textos de todos os grandes autores. Uma quarta dica é leia com atenção cada passagem do texto, sempre circulando palavras-chave. Isso vai te ajudar quando você ler o comando da questão, ou seja, o que a questão está pedindo de você, para você identificar ou nas alternativas, ou vai te ajudar a começar uma resposta dissertativa. E a última grande dica é que você procure refazer as provas dos últimos anos, do vestibular que você vai prestar, e também pegue muitos simulados. Os simulados, eles ajudam você a testar a abordagem que os vestibulares costumam pedir daquela obra, daquela escola literária, e você desmistifica também a complexidade do vestibular. A gente costuma ter bastante receio, bastante medo daquilo que a gente não conhece. Quando a gente conhece um pouquinho a estrutura da prova, sabe como aquele conteúdo vai ser pedido, isso diminui bastante a ansiedade. E aí a gente faz uma prova com muito mais confiança. Tá bom? Então essas são as minhas dicas. Tenham um bom estudo e façam uma excelente prova.